Você já teve vontade de fazer o seu próprio filme? Eu esbarro nessas experiências que eu tive executando filmes e simplesmente, cara, não foi legal. E aí, gente, tudo bom? Começando aqui o primeiro Fala Cinéfilo, um papo que a gente vai ter todos os sábados ou domingos, dependendo do que acontecer durante a semana, né? Se tiver algum filme muito importante, então passo pro domingo ou vice-versa, mas via de regra eu vou responder as perguntas de vocês e dessa vez, assim, eu tô respondendo bem aberto, amplamente as perguntas, mas a tendência é que com o tempo eu vá tornando essas respostas exclusivas para os membros. Não quer dizer que o vídeo não será público, não é esse o ponto, mas eu vou dar prioridade para responder as perguntas dos membros, né? Ou seja, é a maneira de retornar o carinho das pessoas que me ajudam com R$ 2,99 ou R$ 4,99 por mês, e que por isso, né, eu vou fazer esse tipo de interação um pouco mais direta com essa turma, assim também como estou prevendo algumas lives exclusivas para os membros. Então dá uma olhada aqui embaixo no botão de Seja Membro e veja se você pode ajudar com R$ 2,99, com R$ 4,99, que com certeza vai ser muito importante aí para o meu serviço, digamos assim. Então vamos lá, as perguntas dos membros, começando aqui o primeiro Fala Cinéfilo com a pergunta do Kills M. Ele é inscrito publicamente no canal há 4 anos. Muito obrigado pelos 4 anos aqui comigo, viu, Kills? Ele pergunta: quantos filmes serão necessários para me tornar? Onde faço provas para conseguir a carteirinha? A pergunta não veio completa, faltou algo depois do me tornar. Eu acredito que tenha sido sobre se tornar crítico. Eu vou assumir esse ponto e vou responder em cima aí disso especificamente. Sobre fazer provas, a notícia boa é que não existe como nem para que fazer provas para se tornar crítico. E a notícia não tão boa assim é que pode haver provas porque você pode ter que cursar uma faculdade dependendo aí do caminho que você vai traçar. O importante mesmo é você buscar uma formação que te aproxime de um emprego na área de produção de conteúdo, né? Uma boa dica é o jornalismo, mas também tem a publicidade, a história, a filosofia, a sociologia e etc. Todas essas faculdades você pode pesquisar cinema e se aproximar bastante aí da ótica, né? De como ver letras também, de como ver o cinema. E também a escrita, muito importante. Isso, porém, não quer dizer que você precise de uma faculdade, né? Você precisa cursar alguma coisa. Com as redes sociais, você pode simplesmente criar um canal e começar a publicar os seus textos. Com o tempo, mais pessoas vão chegando ao passo que forem gostando da forma como você se expressa, da forma como você organiza suas ideias, e então você terá começado a, entre aspas, trabalhar na área. Eu digo entre aspas porque não necessariamente você precisa encarar como um trabalho. Agora eu te alerto, não é fácil se manter constante, principalmente no começo dessa vida, quando poucos ainda estão te lendo, te escutando e se relacionando ali com a sua produção. Por isso, é importante ter muita paciência. E para deixar bem claro, eu ainda gosto da ideia de fazer jornalismo ou algo parecido e buscar o respaldo de um veículo de mídia antes de começar a fazer o seu trabalho sozinho. Você vai ver que lá no futuro talvez você nem queira fazer esse trabalho solitário aqui e você prefira agir para uma grande redação ou um grande veículo ou coisa parecida. Vamos lá, a pergunta do Jonathan Mendes. Você já teve vontade de fazer o seu próprio filme? Sobre o que ele seria? Jonathan, muito obrigado pelos 3 anos aqui no canal comigo. Sobre a pergunta, é evidente que sim, é evidente que eu já pensei, que eu já tive vontade. De vez em quando eu me pego refletindo sobre isso, pelo menos em como eu faria isso, aquilo, outro de maneira diferente. Porém, existe uma diferença muito grande entre produzir filmes e pensar os filmes, ou seja, entre fazer e analisar. Eu fiz cursos, né, workshops bem densos, bem longos sobre fazer filmes, executar filmes, mas também fiz vários outros, obviamente, sobre analisar, não só necessariamente filmes, mas arte no geral. E eu te adianto que eu não me animei muito na parte de produção, sabe? Eu realmente pensava que ia me animar, mas não foi isso que aconteceu. Sempre que eu me pego pensando, eu esbarro nessas experiências que eu tive executando filmes e simplesmente, cara, não foi legal. Eu não sinto o mesmo apreço em produzir como eu sinto por analisar. A análise requer estudo, requer leituras, requer visão de mundo, requer se relacionar fortemente com o mundo, sabe? Com o lado humano, com as demais formas de arte, né? Não só o cinema. Eu acho que isso já é um trabalho suficiente
para mim, né, para que eu tenha uma carreira. Eu acredito também que um filme, série ou sei lá, o que quer que seja, precisa de mais de olhos muito atentos que depois escrevam ou falem ou publiquem ali as suas argumentações sobre, porque a crítica da arte ela é responsável demais por trazer um certo valor não material para a obra analisada. Então, do meu ponto de vista, o filme ele só vai estar completo quando ele for apreciado. Por isso que eu acho que o meu trabalho é muito relevante. J. Fernando Santos, ele pergunta, na sua opinião, quais filmes artisticamente dessa nossa era cinematográfica irá no futuro ser muito bem lembrado, estudado, considerado um clássico? Olha, esse é um exercício de futurologia muito subjetivo e muito complexo, mas eu gostei desse desafio. Eu vou considerar que um jovem clássico é de 2010 para cá. Eu vejo Rogue One da saga Star Wars sendo cada vez mais aceito pelos fãs e também pela comunidade de críticos, de criadores de conteúdo no geral. Então eu creio que mais pra frente, principalmente quando novos filmes de Star Wars vierem, Rogue One sempre vai ser revisitado e por isso ele vai crescer cada vez mais ali no imaginário da cultura pop. Do ponto de vista mais cult, digamos assim, percebo que não tiramos ainda tudo de filmes como Bacurau, né, que é um filme maravilhoso, e talvez de 2010 para cá seja um dos filmes aí brasileiros que consigam ficar naquela estante, né, naquela prateleira junto com Cidade de Deus, Tropa de Elite, Central do Brasil. Um outro filme que eu acho bem interessante de ser seguido, digamos assim, é o Grande Hotel Budapeste. E aqui você divide a minha opinião por dois, tá? Porque eu realmente sou muito fã do Wes Anderson. Mas esse filme lançado lá em 2012 ou 2013 ainda tá muito tímido quando a gente fala de filmes clássicos. E eu percebo que esse filme ele é já um clássico da comédia. Eu tiro, sei lá, pelas quantas vezes que eu já indiquei para diversas pessoas, de pessoas bem diferentes, e sempre tive um retorno positivo. Então, acredito que esse filme ele esteja ali no mesmo patamar do Grande Lebowski, ou seja, é um filme pouco conhecido, mas bem aclamado pela crítica e bem aceito pelo público, que tem alguma relação com esse tipo de gênero. Indo para o terror, eu acho que A Bruxa já vem redefinindo, né, o gênero terror, suspense, e por isso terá sim seu espaço lá no futuro, quando formos falar sobre isso especificamente. Vejo também o movimento neo-western nos trazendo filmes bem perenes, como Terra Selvagem e Sicário, por exemplo, ambos pouquíssimos falados, mas amplamente respeitados. E para não fugir dos quadrinhos, e também misturando um pouco com essa ideia do neo-western, temos o Logan, que, a meu ver, vem se tornando cada vez mais o filme, sei lá, mais outsider, assim, mais diferente do cinema de quadrinhos. Tem Drive do Ryan Gosling, né? Acho que é outro jovem clássico também. Tem muito mais, cara, daria para falar horas sobre isso. Yuri Vieira, quando você está assistindo um filme ou série pé no chão ou com viés histórico, e então acontece um anacronismo, isso te desconecta ou chega a diminuir a obra para você? Antes, rapidinho, eu preciso explicar o que é anacronismo, né? O anacronismo ele acontece quando se aborda personagens ou momentos históricos com um pensamento que à época não era o pensamento vigente, não era a realidade. Dessa forma, acaba-se atribuindo à época ou aos personagens os pensamentos de uma outra época, de um outro momento do mundo. Fazendo aqui uma metáfora, imagine que em uma época todo mundo só usava camisa da cor branca. Anos depois daquele momento, a camisa branca passou a representar o ódio. E por isso todos pararam de usar essa camiseta. Ou seja, quem usasse a partir daí passou a ser colocado como um odiador contumaz. Vamos nessa linha. Você não pode pegar a pessoa do tempo pré-camisa branca e você não pode colocá-la como odiadora também. Porque naquela época não havia essa abordagem ao objeto camisa branca, entende? Se você fizer isso, você vai estar fazendo um anacronismo. Se isso me incomoda, meu lado de quem cursou história grita bastante, mas é óbvio que depende muito de cada caso. Se o anacronismo for em busca de um revisionismo, ou seja, de recontar uma história a bel prazer, eliminando os registros históricos reais, suplantando eles ou até substituindo eles, aí realmente isso me chateia e o filme me perde bastante, porque do meu ponto de vista é um crime
contra a memória. Agora, se for realmente dentro de uma fantasia e tratando como uma licença poética, aí eu relevo completamente. E finalmente tem o terceiro ponto. Se for por inocência, eu vou na crítica apontar a falha, mas por puro caráter informativo, sabe? Nada que deprecie a obra. Se eu fosse me apegar ao anacronismo que é feito em favor da fantasia como algo ruim, como algo deplorável, né? Filmes como Coração Valente e Gladiador, por exemplo, só deveriam ser completamente destruídos, o que não é o caso. Neles a fantasia vem bem antes do ponto mais documental, digamos assim. Tiago Munhoz, ele pergunta: a produção em massa e de raríssima qualidade da Netflix prejudica a indústria do entretenimento? Eu tenho um vídeo sobre isso, tá, Tiago? Tá aqui na descrição. Em primeiro lugar, eu acredito que não. A resposta é não. O cinema, em geral, ele tem uma produção em massa e também de raríssima qualidade. Quem ia ao cinema toda semana, como eu, antes da pandemia, sabe muito bem que sentimento é esse. A sua percepção, eu acho que ela tá assim porque agora você tá recebendo esses filmes direto em casa com, sei lá, um acervo muito grande, tendo fácil acesso a isso e por isso assistindo-os cada vez mais. Logo, sob a sensação de que a maioria dos filmes são ruins, ela fica um pouco maior, ela fica um pouco mais evidente. Mas é porque realmente a maioria dos filmes são sempre abaixo da média. Afinal, é preciso ter uma base bem forte, bem firme, digamos assim, de uma certa mesmice, para que aqueles realmente interessantes se destaquem. Isso vai acontecer não só com filmes, mas com qualquer âmbito artístico. Música é a mesma coisa, pintura é a mesma coisa, séries é a mesma coisa. Qualquer produção artística vai sofrer essa grande base de mesmice para que no topo hajam apenas os notáveis, digamos assim. Pedro Ferretti, o que é fundamental para ser um crítico de cinema? Pedrão, pergunta muito boa. São três coisas, é um tripé, vai. Olhar, empatia e repertório. O olhar você consegue estudando semiótica, a parte teórica, e a parte prática você consegue realmente assistindo e aplicando aquilo que você aprendeu na semiótica, né, o estudo dos signos, dos símbolos, formação dos signos e etc. A empatia, realmente você precisa ler e estudar a vida, né, a realidade de outras pessoas, ou seja, filosofia é uma boa pedida, conhecer biografias também é muito interessante, estar sempre atualizado das notícias do mundo também é muito importante, porque senão você nem sabe distinguir o real do imaginário, entendeu? Empatia é realmente bem interessante para você sentir na pele do outro que está sendo retratado ali, ou de uma história que está sendo retratada, enfim. E repertório é simples, né? Repertório você consegue assistindo muita coisa, voltando principalmente nos clássicos, organizando maratonas, pegando as escolas do cinema, novela vaga, expressionismo alemão e por aí vai. Isso não só com relação ao cinema, sabe? Repertório vai bem além disso. Também qualquer tipo de arte, vai de games a música clássica, como dizem, do pinico à bomba atômica, né? Repertório é tudo, assim, desde uma conversa de bar até, como eu disse aqui, o filme da semana. Não necessariamente vai ser o melhor filme que você já assistiu. Em resumo, são esses três: olhar, empatia e repertório. Pode misturar que você vai se tornar um bom crítico, no mínimo. Porque o resto é comunicação, né? É a forma como você se expressa, aí são outras coisas. Aí é mais sobre ser um bom comunicador. Não necessariamente você ser um bom crítico, você vai ser um bom comunicador e vice-versa. Viviana Mar. Nome bonito, inclusive. Sempre tive a curiosidade de saber se a análise de críticos de cinema, youtubers como você, ou consagrados que o mundo procura opiniões, de outros países, como Estados Unidos, Argentina, enfim, são as mesmas ou o olhar é parecido como os dos brasileiros. Por exemplo, um crítico americano vê e identifica os mesmos pontos fortes e fracos de um filme feito no próprio país que um crítico de um outro lugar. Vivi, muito obrigado pelos 2 anos aqui comigo, me permita chamá-la de Vivi. A pergunta é muito boa, bem complexa. Basicamente você está perguntando se críticos de diferentes regiões, estados ou países, quer que seja, têm o mesmo olhar, ou seja, se existe um olhar uno da crítica de cinema. Cada crítico tem uma realidade distinta, que vai desde as suas próprias vivências, passa pelos seus estudos, resvala na sua maneira de ver o mundo, de sentir as coisas e finalmente atinge a sua espécie de singularidade no modo de analisar uma obra artística. Então a resposta é sim. Porque se você nasce em um país diferente, automaticamente você vai estar numa realidade minimamente única.
E dependendo de como foi ou está sendo a sua vida, essa realidade vai se moldando, vai modificando. Um crítico que vem de uma comunidade pobre da França pode ser comparado em partes com um crítico que vem de uma comunidade pobre daqui de Fortaleza, a minha cidade. Mas aqui a gente não lida, por exemplo, com o estrangeiro, com guerras enormes entre fronteiras e coisas parecidas. Tampouco lá na França eles lidam com a guerra entre as facções, por exemplo. Então o meu ponto de vista para com o filme Cidade de Deus vai partir de uma vivência diferente do que a dele, do francês, que veio também de uma comunidade pobre. Então é o mesmo filme, são origens parecidas, mas só as vivências que mudam e, obviamente, o filme vai modificar completamente para as duas pessoas. Isso não quer dizer que a minha visão vai ser melhor, muito pelo contrário. A crítica ela só se torna completa quando dois críticos são analisados, confrontados ou não, e o espectador chega aí à sua própria conclusão. Então sim para a sua pergunta, mas é um sim para toda e qualquer pessoa diferente analisando algo. Então é sempre muito subjetivo. Do ponto de vista técnico, aí sim, é um pouco mais objetivo, mas é um objetivo meio falho, porque a técnica ela tá a favor, a boa técnica, ela tá a favor da narrativa. E como você vai vincular essa objetividade técnica com a subjetividade da história, também depende muito das suas vivências. Inclusive, se você produziu, se não produziu, se você viveu aquilo, se não viveu, da sua idade, do seu momento mental, do seu momento de vida, enfim, da sua existência. Paulo Santos, você já assistiu a série Dom? Melhor série brasileira? Essa pergunta está sendo muito feita para mim. Eu assisti 2 episódios, mas eu parei. A qualidade da série ela é incrível, mas ela me gera gatilhos bem complexos e por hora eu não vou conseguir terminá-la e por isso, obviamente, analisá-la. Eu peço desculpas, principalmente aos vários pedidos a respeito que fazem, né, a respeito de eu fazer, a respeito de eu entregar uma crítica de Dom, série da Prime Video brasileira, mas não vai acontecer, pelo menos por hora, não agora, não dá. Desculpa. Vamos para a pergunta do Lucas Maori, membro da locadora, ou seja, ele me apoia lá na Twitch. Eu não estou fazendo mais lives na Twitch ultimamente, porém você pode entrar lá e dar um sub Prime. É um sub gratuito que você dá associado ao seu Prime Video. Então, se você tiver Prime Video, você associa a sua conta à Twitch e aí você pode me dar esse sub com apenas um clique, sem gastar R$1 a mais, e para mim veio um dinheiro bem interessante, tá? Olha só que oportunidade também de participar comigo, né, da locadora. Ele diz assim, que o Bill 1 e 2 foi o filme que me apresentou ao universo Tarantino. Ele ficou impressionado com tudo e gostaria de saber quais os diretores atuais que futuramente podem atrair um novo público pelo seu histórico de filmes. Ele complementa dizendo que diretores atuais que fazem com que a pessoa que assistiu um filme queira devorar toda a sua obra. Pelo que temos até agora, Maori, meu queridíssimo Lucas Maori, tem alguns nomes que acho que eles vão entrar assim naquele local dos gênios, sabe? Daqueles que você vê uma assinatura e que por isso quer consumir tudo deles. Você falou do Tarantino, isso aconteceu comigo com relação ao Hitchcock, depois com relação ao Scorsese, mais tarde também o Tarantino, obviamente. Então acredito que hoje sim tem alguns, eu vou citar. Eu vou fazer também um trabalho de futurologia, né? Mas citando aqui um pedra cantada é o Denis Villeneuve, diretor do Sicário, A Chegada, Blade Runner 2049 e alguns outros filmes. Tem também o Damien Chazelle com o Whiplash, La La Land, tem características parecidas. Eu diria que talvez o Robert Eggers com A Bruxa e o filme O Farol, recente também. Acho que pouca gente comenta, só que o Edgar Wright, Scott Pilgrim, Baby Driver, né, a trilogia do Corneto, ele já vem há algum tempo na indústria, só que eu penso que não tenha mostrado ainda 100% do seu domínio ali de fazer cinema. Tem uma assinatura muito forte, tem algo muito próprio dele, que seria muito... Com certeza, se você assiste o primeiro filme dele lá da trilogia do Corneto, você vai, consequentemente, querer assistir os outros 2 e, por consequente, todos os filmes dele. Pensando que talvez seja até mais forte do que o Denis Villeneuve relacionado a essa pergunta que você fez, assim... assiste um filme, eu quero assistir todos. Então, Edgar Wright talvez seja até mais forte, mas todos esses outros que eu citei, o Christopher Nolan, ele tem essa característica, né? Você assiste o Grande Truque, você quer assistir o Tenet, você quer assistir o Dunkirk, você quer assistir vários outros. Eu gosto muito do diretor do Ex Machina, o Alex Garland. Ele fez poucos filmes até agora, dirigiu também o Aniquilação da Netflix, mas só de ter o nome dele me dá vontade de ver o projeto. Assim como, sei lá, talvez indo para outro gênero, eu adoro acompanhar a carreira do Taylor Sheridan, já citei aqui nesse vídeo, tanto escrevendo quanto dirigindo. Ele escreveu Sicário,
a qualquer custo, e o Terra Selvagem, e esse último ele também dirigiu, mas acho que certo mesmo da nova geração é o Denis Villeneuve, o Edgar Wright e o Christopher Nolan. São nomes que exercem muito bem esse sentimento que você teve aí, que você cita na sua pergunta. São diretores com assinaturas muito fortes e que costumam encantar as pessoas bastante. Para finalizar, Sérgio Filho, membro também da locadora, ele pergunta qual é o maior desafio em ser crítico. Ser crítico é algo constante? Não existe liga e desliga? Perguntas bem interessantes, né? Sérgio, não existe liga e desliga. Então, até antes de continuar respondendo, Sérgio, muito obrigado, assim como o Maori, por estarem todo dia comigo nessa luta de não poder desligar o modo crítico, digamos assim. Mas eu acho que essa pergunta, ela é bem mais complexa do que parece, e por isso eu vou fazer um vídeo só sobre ela, explicando não só porque eu acredito que eu não desligo, como também porque eu não quero desligar, e também porque desligar pode deixar de lado exatamente o que me fez chegar até aqui. Preciso executar melhor esse pensamento, não fazer aqui no freestyle, escrever um textinho, e eu acho que eu vou fazer um vídeo ensaio sobre por que eu não consigo parar de ver da maneira como eu vejo a arte como um todo. Na verdade, a vida como um todo, né? É meu maior dom, característica, predicado, enfim, conhecimento, coloque como quiser. Eu acho que é esse poder que eu tenho de semiótica rápida, assim, de tirar símbolos, signos das coisas, entendeu? De tudo. De tudo. E isso, inclusive, tem um lado muito ruim pra minha vida, porque se eu visito determinados locais que me causaram dor, por exemplo, me dá uma certa angústia só de passar em frente ao local. Então, a semiótica ela é muito forte, muito presente na minha vida. Se eu desligar isso, eu vou jogar fora a minha profissão, então eu não quero desligar. E o cinema ele faz parte de 100% da minha vida. Até quando eu não tô assistindo nada, ele tá existindo, porque eu sempre tô decidindo as coisas através daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Então, eu vou fazer um texto bem legal sobre isso. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.